Olá, nós estamos iniciando mais uma série de entrevistas aqui do RDTV, nos estúdios do Repórter Diário. E antes de apresentar aqui o nosso entrevistado, nós queremos prestar aqui a nossa solidariedade ao nosso colega e irmão aqui que trabalha no Repórter Diário, o repórter Tiago, que infelizmente a sua mãe faleceu hoje. Toda a nossa solidariedade e força, que Deus abençoe e conforte o seu coração. E nós estamos aqui recebendo o nosso querido amigo Mário Camilo Bon, presidente do Observatório Social de São Caetano do Sul, que vai conversar com a gente aqui e falar sobre esse trabalho de fiscalização do poder público de São Caetano e do ABC. Está também aqui o nosso repórter Carlos Carvalho, que vai nos ajudar nessa série de entrevista. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Mário. Boa tarde a você, internauta. Bom, nós vamos começar a entrevista e, primeiramente, perguntando a você, Mário, sobre a ideia do Observatório Social e o seu objetivo em relação a isso nos poderes públicos aqui da nossa região, né? Ou é focado somente em São Caetano do Sul? Obrigado, primeiro, pela oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho que é feito exclusivamente por voluntários. Nenhum de nós ganha absolutamente nada para fazer esse trabalho, a não ser a satisfação de ajudar a melhorar um pouco a sociedade. O Observatório Social é uma ideia que nasceu há 8, já quase 9 anos atrás, no sul do país, no Paraná, e que desde então vem crescendo. Nós já estamos presentes aí em mais de 100 cidades brasileiras, e nesses 8, quase 9 anos, já economizamos R$1,5 bilhão de reais. Agindo preventivamente no combate à corrupção, organizando e fiscalizando trabalhos de compras das prefeituras, licitações e outras atividades dos organismos municipais. O Observatório Social é focado na gestão pública municipal. Então, quando a gente fala Observatório Social de São Caetano, nós nos preocupamos em fiscalizar unicamente a gestão de São Caetano do Sul. O Observatório de São Caetano é o primeiro da rede de observatórios a ser fundado no Grande ABC. Depois de nós, já São Paulo fundou um observatório o ano passado, está começando esse ano um trabalho muito forte também na fiscalização das contas da cidade de São Paulo. E existem iniciativas para que Santo André e São Bernardo também tenham um observatório, se não ainda em 2017, em 2018. Nós estamos organizados numa rede onde nós conseguimos compartilhar entre todos as experiências do Brasil inteiro. Então, tudo aquilo que acontece nessas 100 cidades serve para nós como ensinamento, serve para nós como aprendizado, e a gente acaba descobrindo o quê, trabalhando de forma organizada? Que a corrupção acontece sempre da mesma forma em todos os municípios brasileiros. Então, com essa experiência, é que a gente faz o nosso trabalho de acompanhar as contas públicas, tentando evitar ao máximo que a corrupção aconteça. E criando um ambiente para que ela não tenha espaço para acontecer. Como vocês fazem isso exatamente? Como é que o nosso internauta pode acompanhar esse trabalho de vocês? Vocês emitem relatórios mensalmente ou em outros períodos? Sim, nós emitimos prestações de contas, está na nossa página do Facebook, né? Como eu disse, é um trabalho feito por voluntários. Então, o cidadão comum, como nós, que quer ajudar, pode entrar na nossa página e dizer, olha, eu sou voluntário, quero ajudar nesse trabalho. E como é que ele pode ajudar? Nós acompanhamos e fiscalizamos licitações, por exemplo. Então, vamos imaginar que a Prefeitura de São Caetano está comprando esparadrapo, né? Olha, eu estou comprando esparadrapo para determinada atividade. Um cidadão que tenha conhecimento daquilo pode nos ajudar a dizer, olha, mas espera um pouquinho, nessa atividade não use esparadrapo. Por que você está comprando isso? Ou uma compra mais técnica, saúde, educação, pode nos ajudar dizendo, olha, isso é realmente necessário ou não, né? Ou ajudando até a levantar preços, né? Nós temos uma estrutura que quando a prefeitura compra determinado produto, vamos voltar ao exemplo do esparadrapo, nós saímos pesquisando no mercado quanto custa o esparadrapo. As demais prefeituras, nós temos informação, quanto é que estão pagando o esparadrapo, né? E você começa a descobrir, tem prefeitura que paga 5, tem prefeitura que paga 95.
Então, o nosso trabalho em todas essas cidades é trazer isso para o menor custo possível. E aí você começa a descobrir, olha, espera um pouquinho, mas a prefeitura está comprando um lote grande de esparadrapo por R$19. Como é que pode? Isso, uma única unidade de esparadrapo da farmácia custa 12. Então, a própria população pode ajudar a gente a identificar esses desvios ou essas coisas um pouco fora da realidade, né? Então, e acompanhar contas públicas, que é o nosso principal trabalho, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, porque as prefeituras não estão prontas ainda a dar transparência às compras públicas. O senhor considera que o portal de transparência, por exemplo, de São Caetano ainda não está perfeito da maneira que deveria estar? Não segue completamente a lei de transparência? De forma alguma. O portal de transparência de São Caetano, ele é absolutamente rudimentar, ele não tem as informações necessárias para que a gente possa dizer São Caetano é uma cidade transparente. Muito pelo contrário. Há quanto tempo o observatório existe? E como ele começou e nasceu ali em São Caetano do Sul? Em São Caetano existe há 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Nasceu assim como nasceu nas outras cidades, da perplexidade do cidadão comum, como nós, né? Nós temos lá empresários, profissionais liberais, ninguém relacionado à política, né? Da perplexidade do cidadão comum de ver coisas acontecerem de forma, não vamos dizer estranhas, né? Estranhas. Como é que pode a gente não conseguir enxergar os números da prefeitura? Porque em 2016, 2017, você precisa saber tudo que tem na prefeitura. É lei, a lei da transparência diz, lei de acesso à informação. A prefeitura precisa, ou qualquer organismo público, precisa divulgar todas as suas contas no maior nível de detalhe. Um dia útil depois da contabilização do gasto. Isso não acontece. Se você entrar no portal da transparência de São Caetano, eu desafio você a entrar, você vai ver o número da secretaria bruto, não tem detalhe do que foi comprado. Aqui você não consegue explodir e tem que ser fácil. Quem não conhece contabilidade tem que entrar, clicar no número e ver o detalhe daquilo. E ver que a prefeitura comprou pó de café do fulano, comprou açúcar do ciclano e pagou quanto, né? Para que não existam dúvidas em como a prefeitura está comprando. Isso não existe em São Caetano, não existe em nenhuma cidade do ABC. Aliás, o Ministério Público, a CGU, fez um trabalho eu não tenho esse número agora, mas eu posso mandar para vocês divulgarem, de nível de transparência dos municípios brasileiros, né? Isso é um trabalho oficial. Praticamente ninguém atinge o número de transparência. São pouquíssimos municípios no Brasil. Não chegam a 100. Né? Coincidentemente, a grande parte deles é onde já existe observatório. Quer dizer, a sociedade já começou a cobrar transparência. Isso provoca uma mudança, sem Mário, dúvida. a gente viu essa semana algo em São Caetano que tem a ver com a questão da transparência, né? O observatório existe há 2 anos e meio e nós tivemos essa semana uma ação do prefeito, José Eurico Júnior, que vai devolver uma frota de carro que foi alugada, né? Ali como uma questão de cortar gastos da prefeitura. O observatório já tinha analisado essa questão dos aluguéis? A gente já tinha identificado que era muito caro, tá? A gente já tinha identificado que isso não estava normal. E aí tem uma outra questão envolvida em tudo isso, né? Nós não julgamos, por exemplo, olha, não é trabalho do observatório julgar. A prefeitura precisa alugar 20 carros. Sim. Não, a prefeitura não precisa alugar 20 carros. Não, isso é uma decisão do prefeito, seja ele quem for, na gestão da cidade. O que acontece é que se a prefeitura alugou 20 carros, nós vamos ajudar a acompanhar. O preço é bom, não é bom. A gente já tinha alertado e oficiado a prefeitura que esse contrato não estava adequado com valores de mercado. Porque o trabalho do observatório não é de denuncismo, né? Então, o que acontece? A gente identifica uma irregularidade, nós vamos oficiar o prefeito. Prefeito, isso não está bom. Se o prefeito não responde, nós oficiamos a Câmara. Câmara, no seu papel de fiscalização, já oficiamos o prefeito que isso não está bom. Se a Câmara não fizer nada, aí sim a gente vai para o Ministério Público. O que a gente vê em São Caetano, assim como na grande maioria das cidades brasileiras, é que, de fato, a Câmara Municipal, não vamos nos enganar, não fiscaliza o poder público municipal. Isso é média no Brasil, não fiscaliza. Quer dizer, há arranjos políticos e o jogo é jogado, mas não há o trabalho de fiscalização. Nas cidades onde isso acontece, o que você tem é uma tendência enorme a ter uma
gestão mais transparente, mas de fato não fiscaliza. Em São Caetano, por exemplo, o histórico de fiscalização nos últimos 16 anos é muito ruim, histórico de transparência, idem. Então a gente já tinha oficiado que esses valores não estavam bons, né? Mas a gente não sai divulgando, nós não saímos condenando, botar na imprensa, olha, isso aqui está errado. Não, nós pedimos esclarecimentos que não vieram. Né? E você, desse... Tem alguma pergunta? Não, pô. Eu ia perguntar, você falou que notifica a prefeitura, o prefeito, depois a Câmara e, consequentemente, não tendo uma resposta, o Ministério Público. Sem dúvida. Já teve alguma ação do Observatório no Ministério Público? Já nós temos algumas questões protocoladas, uma questão da divulgação de salários, né? Inclusive de terceirizados, são a Caixa Preta, em São Caetano isso, quanto à questão de compra de remédios, que é a Fundação Santo André, que aquilo é muito pouco transparente. E agora vamos protocolar no Ministério Público o compromisso do prefeito eleito, nos próximos dias, de implementar os pontos da Carta de Transparência, que uma proposta nossa no ano passado. Porque o que acontece? Só para deixar isso muito claro, quando o observatório começa, ele começa a gerar resultados em média em 3 anos. Tá? É o tempo de você se situar, entender como é que a prefeitura funciona. Isso é meio histórico, né? Nós já temos 2 anos e meio, estamos nessa curva de começar a gerar resultados de forma muito forte. Por quê? Porque a gente entendeu a dinâmica de como as coisas acontecem. Fruto disso, no ano passado nós identificamos, a prefeitura é pouco transparente e fiscalizar compras em São Caetano do Sul é enxugar gelo. Porque toda a estrutura está voltada para não ter transparência. Eu não estou dizendo que é para ter corrupção, é para não ter transparência. Então nós propusemos na Carta da Transparência, que é resultado da experiência do Observatório no Brasil inteiro, 9 medidas que vão transformar a realidade de São Caetano do Sul, ser implementadas. E vão facilitar o trabalho de qualquer entidade que queira fazer controle social e acompanhar contas públicas. Não só o nosso, qualquer uma. Todos os candidatos a prefeito assinaram. Praticamente todos, só um não assinou. Inclusive o prefeito eleito assinou. Então, agora nós vamos formalizar o Ministério Público. Está aqui a Carta de Transparência, está aqui o compromisso assumido pelo prefeito eleito. O Ministério Público nos acompanhe a cobrar a implementação dessas medidas. Em relação às promessas de campanha, também tem alguma fiscalização em cima disso? Porque a gente sabe que os prefeitos os candidatos adoram prometer mundos e fundos e no final às vezes não tem essa cobrança em torno de qual é a porcentagem de cumprimento dessas promessas, né? Vocês têm essa medida, têm essa metodologia de cobrança de promessas? Não faz parte do nosso trabalho. Se o prefeito vai investir mais em educação, mais em saúde, mais em segurança, se ele vai reformar isso, aquilo, asfaltar uma rua ou não é escopo do nosso trabalho. O escopo do nosso trabalho fez asfalto, pagou um preço justo, construiu uma escola, pagou um preço justo, esse contrato foi lícito, foi limpo, foi transparente, as empresas necessárias foram consultadas. Esse é o escopo do nosso trabalho. Nós não entramos no mérito de, olha, o que o prefeito deve fazer para que a cidade seja bem administrada. Não dá, é muita coisa e a gente se foca muito na prevenção da corrupção, no bom uso do dinheiro público, através da transparência. E aí a sociedade tem organismos que julgam aí, olha, cada um faz a sua parte. Eu acho que o prefeito tem que investir em educação, em saúde, a sociedade acaba julgando isso através do voto. A nossa preocupação é que o dinheiro seja bem gasto. Se vai comprar X ou Y, que compre bem. As reuniões, você falou das reuniões que acontecem no Observatório, elas acontecem com periodicidade? Vocês têm essas reuniões mensais ou vocês se conversam mais virtualmente? Como que isso funciona? Depende da situação, né? A gente tem reunião de diretoria, reunião de conselho, reuniões abertas à população. Elas acontecem às vezes fisicamente, às vezes virtuais. Em geral, uma vez por mês a gente faz uma reunião aberta à população, né? E semanalmente nós temos reuniões de diretoria da nossa infraestrutura que está ali acompanhando a licitação, acompanhando o que a prefeitura faz, né? E neste ano, neste primeiro semestre, nós estaremos muito focados na implementação da Carta da Transparência, que o prefeito eleito se comprometeu. E para nós é muito claro, estas medidas implantadas mudarão a realidade da transparência em São Caetano do Sul. Então, será o nosso foco nesse primeiro semestre de 2017. Mas
por exemplo, nesse foco, que você pretende fazer uma ação maior com a população? Pretende apresentar isso também à Câmara, para que a Câmara também observe essa carta de transparência? Primeiro, nós já oficiamos o prefeito na semana passada, solicitando uma entrevista para que ele nos apresente o cronograma da implementação das medidas que ele se comprometeu a fazer durante a eleição. Estamos aguardando a resposta e vamos cobrar. Dia 7 de fevereiro, nós vamos apresentar à Câmara de São Caetano do Sul um requerimento ao presidente da Câmara, porque a Carta da Transparência já foi entregue a todos os vereadores agora nesse mês de janeiro. Vamos apresentar um requerimento solicitando o apoio da Câmara à implementação dessas medidas, que é boa para a cidade, né? A cidade será mais transparente, mais voltada para a informação ao público, todas as contas abertas. É o que a Carta propõe, em resumo, nas suas medidas. Então, nós estaremos na Câmara agora, dia 7 de fevereiro, apresentando esse requerimento de forma pública. Tem um evento já público, convidando a população a acompanhar, inclusive. Eu vou aproveitar aqui a sua presença aqui. Você é CEO de uma empresa de gestão de software, sim, é isso? De criação de software. Sim. Já que você, desculpa o trocadilho, é bom nisso, nós queremos falar um pouco sobre a questão de informatização no poder público, né, que é a sua área e que a gente ouviu muito nas promessas de campanha dos prefeitos em São Paulo, o Dória, a gente ouviu muito aqui no ABC da informatização, principalmente na rede de saúde, da questão de ter o quadro clínico do paciente. Eu queria saber a possibilidade disso, daquilo que você viu como proposta, se é possível e se tem como fazer isso de forma barata e eficiente nos poderes públicos. Olha, excelente questão. Não só é possível, como é fundamental para a transparência informatizar os processos da gestão pública municipal. É fundamental. Por quê? Você vai ganhar eficiência, vai ganhar transparência e vai ganhar controle. Vou lhe dar um exemplo. Em São Caetano, nós não temos nenhum controle de estoque. Absolutamente nenhum controle de estoque. Então, quando a prefeitura compra o remédio e distribui, como é que você, gestor, prefeito, nem o prefeito consegue garantir que o que ele comprou chegou? Mas não tinha um sistema que chamava, acho que é Sincar, que tem a ver com... Isso não tem auditoria, isso não é uma ferramenta fechada, né? Existe um cartão, mas é um trabalho incipiente. Uma das propostas da Carta, inclusive, é que a prefeitura informatize tudo na gestão de estoque. Cada movimento de estoque, de entrada e de saída, tem que estar registrado, inclusive com o servidor que fez a baixa, por exemplo, de um caderno para mandar para uma escola. Então, o que você está dizendo assim, não basta ter um software. Não. Ele tem que ter uma auditoria e ele tem que funcionar, é isso? Ele tem que ter processos ali consistentes, né? Eu posso ter um software que não tem o processo completo. Ele tem que ter processo, ele tem que ter auditoria, ele tem que ter maneiras de você auditar o que entrou, realmente entrou, o que saiu, realmente saiu. As prefeituras que já informatizaram esses processos têm ganhos fantásticos de eficiência. Vou lhe dar um exemplo. Obra, você quer fazer um projeto, você abre uma obra e consulta acompanhamento da sua obra na internet. Você não tem isso em praticamente nenhuma cidade do ABC. Ou você quer ver, a prefeitura comprou remédio para distribuir para fulano, para Beltrano, comprou cesta básica. Eu, como munícipe, tenho o direito de saber quem é que recebeu cesta básica. Foi o Joaquim, foi o Pedro, foi o Antônio. Se eu quiser ir lá ver, Joaquim, você recebeu cesta básica? Recebi cesta básica. Então, ok, ele tem direito, ele precisa, não tem nada contra isso. Mas como é que você vai auditar se a prefeitura realmente distribuiu 10 mil cestas básicas? Você não tem nenhum controle lá dentro disso. Elas chegaram quando foram compradas? Né? Porque um dos grandes problemas da corrupção é eu compro 1000 itens de um determinado produto, só chega 800. Como é que você descobre se aquilo não tem um controle? Se não tem um funcionário? Eu, funcionário, servidor público municipal, é responsável civil e criminalmente, está na legislação, quando ele diz, chegaram os 1000 produtos que a prefeitura comprou. Então precisa ter lá o nome, quem é que autorizou ou homologou essa entrada, quem conferiu e colocou. Chegaram os 1000 produtos. Você não tem isso na maioria das prefeituras. Então, de fato, um software bem feito, informatização bem feita na gestão pública municipal, modifica o cenário completamente. E diante da sua... antes de eu passar para o Carlos, diante da sua experiência no mundo privado, que é onde você atua, a sua empresa atua há mais de 30 anos, é isso? Sem dúvida. Um processo desse de informatização, no caso, a gente põe aí como exemplo a saúde, que é onde a gente tem um gargalo maior, da compra de remédio, dos gastos insumos. maiores, isso.
qual é a porcentagem que uma prefeitura ela pode ter numa questão de diminuição, ou seja, que ela pode deixar de não gastar, né? Mas que ela pode escorrer pelo ralo ali, o que ela pode deixar de... Para te responder a pergunta com exatidão, nós precisamos saber quanto é que escorre pelo ralo, que é o que a gente não sabe hoje. A gente imagina que seja muito. De acordo com o que você tem As prefeituras, onde o observatório começou a atuar, onde os processos foram enxutos e a maioria informatizados, a despesa cai 30% a 35%. Em média, cai de 30% a 35%. Um terço do orçamento é falta de eficiência da prefeitura ou corrupção, sem dúvida nenhuma. Isso é inquestionável. A gente sente pelas prefeituras onde esse trabalho já evoluiu. E as transformações que a cidade começa a viver são inacreditáveis. Inacreditáveis. Quer dizer, onde não tinha dinheiro aparece, onde não tinha progresso aparece. E tem uma outra coisa, quando a cidade começa a dar sinais que é transparente, o investimento volta. O investimento volta. Eu vou te dar um exemplo da cidade onde os observatórios nasceram, que é Maringá. Maringá teve um roubo aí há 10 anos atrás de 150 milhões de reais. O prefeito foi preso, o sucessor foi preso e a cidade virou uma bagunça. As empresas foram embora. A cidade se reestruturou, hoje é uma ilha de transparência e os investimentos estão voltando. E não acredite em mim, isso é matéria da revista Exame. Os investimentos voltam. O investidor não gosta de cenários políticos controversos ou pouco transparentes. Então, não é só o ganho no processo, você tem o ganho no desenvolvimento também. E não tem jeito, isso é um estudo da ONU. A corrupção só cai quando a população acompanha de perto, que é um trabalho que a gente faz, mas não precisa ser só a gente. O mercado está aberto, o mundo está aberto para a população se organizar em entidades e fazer controle social. E segundo a ONU, em nível mundial, é isso que faz a corrupção cair. Não é a boa vontade do gestor. Carlos, só para fechar aqui a nossa entrevista, existe algum plano futuro desse observatório também ser regional? A gente sabe que aqui nós temos algumas entidades regionais como o consórcio que recebem repasse das prefeituras, ou seja, mexe com o dinheiro que vem da população para tentar obras em nível regional, obras em conjunto entre as cidades. Existe esse plano de criar um observatório regional também? Existe um estudo da rede de observatórios do Brasil de criar polos estaduais. Isso não existe ainda. Existem muitos observatórios em São Paulo, em outros estados. Em São Paulo nós temos acho que 16. São Paulo, São Caetano, São José dos Campos, eu não me lembro de cabeça, acho que são 16 do estado. Criar estruturas estaduais para dar suporte aos observatórios municipais. E também começar um trabalho como esse do governo estadual, né? Que é algo que a gente não olha hoje porque não dá. Nossa ação é local com pensamento global. Então, há um estudo, sim, os observatórios são 150, e para vocês terem uma ideia, existem 500 cidades no Brasil querendo abrir um observatório. Por que isso não acontece numa velocidade maior? Porque há uma preocupação dos observatórios de não abrir muito rápido para você não cair em arapucas, né? Porque, de repente, tem cidades que o candidato a prefeito derrotado quer abrir um observatório. Não, nós somos apartidários. Nós não somos apolíticos porque política está no ser humano. Nós não temos política partidária. Então, ninguém envolvido na política faz parte de um observatório. Então, é uma seleção que demora um grande tempo. Mesmo nós fomos analisados, aí que a estrutura de pessoas que fundou o observatório, que são 20 ou 25 pessoas que começaram esse trabalho aqui, foi analisada durante 8 meses pelo Observatório do Brasil. Então, mas existem 500 cidades querendo abrir. E a partir disso vão surgir polos regionais, sem dúvida. E eu acredito que ainda esse ano, se não o ano que vem, São Bernardo e Santo André também terão um observatório. E, sem dúvida, nós vamos atuar em conjunto, como atuamos em conjunto com o Observatório de São Paulo também, que está fazendo um trabalho extraordinário na abertura das contas da cidade de São Paulo. Eu agradeço a sua participação aqui. Eu queria que você deixasse os canais de contato do Observatório para quem quiser participar lá em São Caetano. Ok. Eu é que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, que é da sociedade, não é do grupo do Observatório, né? E quem tiver interesse pode entrar na nossa página no Facebook, www.facebook.com/Observa São Caetano. Lá tem mais informações, tem material, tem contato, tem tudo mais. Facebook.com/Observa São Caetano. Obrigado, Mário. Obrigado, Carlos. Obrigado.
Eu agradeço você que esteve conectado conosco aí. Entre no nosso portal, reporterdiario.com.br, acompanhe as nossas notícias, acompanhe também os nossos vídeos, todos os dias nós estaremos aqui. Você pode mandar sugestão de pauta. E mais uma vez nós queremos aqui, em nome do jornal Repórter Diário, mandar força para o Tiago e que Deus possa consolar e confortar o seu coração. Até mais, fiquem com Deus.